Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 29, parte 4, a natureza do divino e do demoníaco. 16.19. Esses cruéis representantes do mal, cheios de ódio, os piores da raça humana, eu os alojo repetidamente em ventres demoníacos quando retornam à terra. 16.20. Amaldiçoados e decaídos, vítimas da ilusão vida após vida, longe de me alcançar, mergulham nos abismos mais profundos. É assustador observar pessoas que ostentam um ou mais dos traços mencionados acima. São seres humanos e, ao menos por fora, nada diferentes de qualquer de outros. Muitos parecem ricos, bem-sucedidos, respeitados. Alguns são renomados filósofos, pensadores, escritores, cientistas. No entanto, perfilham, ao menos, algumas das ideias que Krishna considera demoníacas. Seria conveniente e sem dúvida tranquilizador acreditar que o sucesso mundano é sempre fruto de um bom karma e que riqueza, destaque, a mesma fama e mesmo fama, poder ou qualquer realização ostensiva que as pessoas buscam são a prova inequívoca de que elas fizeram alguma coisa acertada nos termos de lei kármica. Infelizmente, a rota de fuga de Maya não está tão claramente definida assim. Como diz Krishna, e ainda que a felicidade deva ser e é, quando corretamente entendida, o critério da virtude, as pessoas más muitas vezes se consideram felizes, sem compreender o que é a felicidade pura e verdadeira. Essa felicidade não é nada diferente do prazer que sentimos ao coçar a picada de um mosquito, um ato que fere, mas ao mesmo tempo é agradável. Não obstante, pessoas sem coisa melhor a que se comparar, seu estado ludibriam-se, pensando ter tudo o que querem da vida e só precisar de quantidade maior das mesmas coisas, pois, é claro, nunca terão o bastante. A realização que buscam é como a cenoura dependurada de uma vara presa à cabeça de um burro. Ela atrai para a frente e ele arrasta um peso enorme. Além disso, por arrogância, tais pessoas calam toda a tentativa de persuadi-las de seu erro. Muitas pessoas dotadas de consciência inferior são ricas, poderosas e, segundo os seus termos, bem-nascidas, como diz Krishna. Definição que, pelos padrões sátvicos e mesmo rajásicos, é imprópria e confusa. Como seria isso possível? Talvez porque o próprio karma também pareça usualmente uma barafunda. O sucesso mundano das pessoas perversas pode dever-se ao bom karma misturado com o mal. Há muito que se dizer sobre isso. Às vezes, o que passa por sucesso aos olhos do mundo nem sequer constitui o bom karma e pode mesmo resultar na queda espiritual do indivíduo, quando não na miséria repentina. Temos aqui dois fatores a considerar. O primeiro é o fato de o êxito provir da concentração. A energia, concentrando-se, tende a fluir numa determinada direção. Ela só é total quando flui para cima, no rumo da união com Deus. Pode haver, entretanto, graus de concentração de energia, quando então o foco é uma imagem específica. Sucesso, fortuna ou poder, por exemplo. Assim, pessoas mundanas e mesmo demoníacas se sentem tão seguras de seus objetivos por algum tempo que adquirem realmente o poder necessário para alcançar níveis inferiores de sucesso. O outro fator a considerar é a imagem já mencionada mais atrás, a da caixa de ressonância de um instrumento musical. Se Deus e as forças angélicas do universo podem ampliar o poder de alguém que se sintoniza com eles, segue-se que esse poder será igualmente ampliado pela sintonia com as forças inferiores, na verdade satânicas. Diríamos até que é mais fácil ampliar o poder pela sintonia com as forças das trevas. Elas estão mais perto do cenário humano, especialmente quando se observam nestas vibrações inferiores. Se a pessoa as invocar, elas responderão sem demora. Não é preciso sequer invocá-las conscientemente, ou seja, com a consciência do mal e o desejo deliberado de contatá-las. Basta que a pessoa viva do modo descrito nas últimas estrofes. A própria descrença no poder consciente de Maya significa uma de suas vitórias mais esmagadoras. A espiral descendente implica também o poder que tem o karma passado de reforçar as más tendências atuais. As pessoas, exclamou certa vez meu guru exasperado, são tão hábeis na ignorância. A desgraça e, por certo,
o remate do mal, e convém entender que é auto-infligida. Com efeito, a caterva iludida das almas arruinadas considera-se o mais das vezes em muita boa situação, como vimos. Tem o que pensam que queriam ter. Muitas e muitas vidas passarão antes que despertem para sua própria verdade superior, como farão todas no devido tempo, pois a liberdade divina é um destino a que nenhuma fugirá. Aqui impõe-se uma pergunta: quão baixo pode cair uma alma? Vimos antes que nosso potencial de expansão da consciência é infinito. Esse potencial inclui forçosamente o de escolher, o de encolher, de tornar a consciência com o tempo infinitesimal. O caminho para cima não anula a possibilidade de se caminhar também para baixo. Em verdade, necessita dessa premissa. Krishna falou da descida de malfeitores para ventres demoníacos. Entenda-se de vez que quem desce é a alma em sua identificação com o corpo, em outras palavras, o ego. O indivíduo pode cair tão baixo a ponto de só achar a autoexpressão compatível no corpo de um animal inferior, não de um ser humano. Veio-nos do Tibete, há vários anos, a história de um lama que, em razão de suas malfeitorias, pilhou-se no ventre de uma mula. Como homem, de fato, se comportara à maneira dos burros em seus demandos sexuais. Meu guru me garantiu: a queda para o nível dos animais inferiores realmente ocorre. Ressalvou, porém, que esse castigo dura apenas uma encarnação por vez. Depois de uma existência como burro, macaco, tigre ou outra forma qualquer, a alma que outrora chegou ao nível humano rapidamente retorna a ele. No entanto, prosseguiu meu guru, se a pessoa teimar no pecado, existência após existência, não se emendando, mesmo depois de repetidas encarnações em formas inferiores, poderá ser lançada bem para baixo na escala evolutiva, ali vivendo como inseto ou forma ainda mais inferior. Pode parecer incrível, mas se o indivíduo continuar a pecar sem se arrepender, cairá, depois de castigos repetidos e pesados, ao nível do micróbio. Daí terá de reencetar penosamente a escala evolutiva. Sem tréguas, não atraiu ele o sofrimento sobre si mesmo, querendo cultivar as trevas e a ignorância? Existem galáxias tamásicas cheias dessas hordas de almas degradadas. Epidemias e flagelos semelhantes em nosso mundo são muitas vezes causados por invasões de nuvens de micróbios pestilentos, almas decaídas que aqui vêm arrastadas por seu próprio karma e pelo karma da Terra. Seu destino é ser destruída pelos instrumentos da medicina moderna. Um malfeitor pode não estar cônscio de sua desgraça. Pode mesmo persuadir-se em sua arrogância de que vai indo muitíssimo bem. Mas quem conheceu uma existência superior refinada não pode furtar-se a um sofrimento intenso, posto que reprimido pelo mesmo nível no subconsciente, ao ver-se submetido à indignidade do confinamento em uma existência animal inferior. Algum desgosto subsistirá e será mesmo exacerbado quando a pessoa se descobrir vivendo na pele de um rato. Provavelmente não terá uma percepção muito nítida do grau de sua indignidade, mas essa percepção não desaparecerá de todo. E o que dizer do micróbio? De certo, algum grau de percepção superior se manifestará durante a demorada e penosa ascensão da escada evolutiva. Percepção bastante, talvez, para que ele sinta, ao menos subconscientemente, algo de errado. Eu devia ser bem mais do que isso. Seja qual for o caso, a alma decaída terá de amargar algum sofrimento. O sofrimento virá da consciência de potenciais não expressos. Tais realidades dão o que pensar. Gostaríamos que a vida nos oferecesse alternativas menos difíceis, mas o devoto consolar-se com as palavras singelas de Yogananda: se você se esforçar, Deus não o desamparará. E com os de Krishna, Arjuna: fica sabendo que meu devoto nunca se perde. Há ainda este pensamento que ampara as resoluções e ilumina a esperança. Quando o anseio de Deus desperta no coração da pessoa, ele precisa ser realizado. Essa é desde logo sua garantia de salvação. 16.21 Sensualidade, cólera e fome de ganho, eis os 3 caminhos para o inferno e para o fim da felicidade da alma. Em seu próprio interesse deve o homem evitá-los. 16.22 Ponto 22.
Ó filho de Kunti Arjuna, evitando os 3 caminhos que conduzem aos reinos da treva, o homem age em prol de seus próprios interesses superiores e põe-se na vereda ascendente da condição suprema. Um monge, discípulo de Paramahansa Yogananda, apaixonou-se por uma bela mulher e quis casar-se com ela. Quando o Guru tentou dissuadi-lo, o jovem replicou: "Mas ela é uma criatura maravilhosa." "De certo que é", assentiu o Guru. "Satã sabe muito bem como tentar você." O discípulo renunciou à sua vocação monástica e, em consequência, sofreu grandemente por muitos anos. O atrativo do sexo, vinho e dinheiro, conforme se tem resumido Maya, emite uma aura de atração que quase se pode ver. A cólera brota quando esse desejo encontra obstáculos. Daí sua inclusão na estrofe 21 acima. O simples fato de o desejo levar à cólera deveria ser prova suficiente de que os desejos em si são manifestações da escravidão, não de liberdade. 16.23. Aquele que ignora os mandamentos da Escritura e segue os desejos do seu próprio ego não encontra nem a felicidade nem a realização, nem o objetivo supremo da vida. 16.24. Toma, pois, a verdadeira Escritura como guia para saberes o que deve ou não deve ser feito pela compreensão intuitiva das injunções do texto sagrado. Cumpre teus deveres terrenos. As palavras compreensão intuitiva do texto sagrado são importantes porque as escrituras mais reverenciadas costumam ser distorcidas por fanáticos, que as usam a fim de justificar suas más ações. Os caminhos de Deus sempre pressupõem a piedade. Deus pode ser às vezes o fogo purificador que destrói o mal e restaura a virtude para reequilibrar os negócios humanos. Mas sua justiça jamais é motivada pela cólera, o ódio ou a vingança, o que assim parece aos olhos dos homens afligidos por esses defeitos é apenas uma projeção de sua própria natureza. Krishna aconselhou Arjuna a travar a batalha justa de Kurukshetra, mas instou-se também a fazê-lo sem paixões, sem preocupação com o desfecho. Esse é o segredo da verdadeira ahimsa, não violência. Às vezes é preciso destruir para cumprir um dever superior, mas não é necessário desejar a destruição de homens ou coisas. Para a pessoa com forte consciência egóica, destruição feita é sem devida dúvida destruição desejada. Essa pessoa só vê a cólera de Deus quando ela própria é punida, um destino que sem querer atraiu para si mesma. Deus não quer o nosso sofrimento. Sua vontade manifestada pessoalmente em cada um de nós é que sejamos para sempre livres em seu seio. Aqui termina o 16º capítulo intitulado A Natureza do Divino e do Demoníaco, dos Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita, o diálogo em que Sri Krishna e Arjuna debatem sobre yoga e a ciência da realização.